Olá, bom dia, 10 horas em ponto. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista. Um encontro aqui com personalidades políticas ou não para a gente discutir as questões do nosso país. E hoje a gente recebe aqui Sérgio Moro. Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, Sérgio Moro é mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná. Também cursou um programa voltado para advogados em Harvard. Se tornou juiz federal aos 24 anos. Atuou no caso do Banestado e foi juiz e instrutor no Supremo Tribunal Federal. Mas foi seu trabalho como juiz da Lava Jato que garantiu projeção nacional e o levou ao Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro. Depois de 7 anos, a ação teve um fim não desejado por Sérgio Moro. A Força Tarefa se tornou um apêndice do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. E Moro teve diálogos expostos com o chefe da Força Tarefa, Deltan Dallagnol. Além disso, diversas decisões vêm sendo revogadas por tribunais. O caso mais famoso é a anulação das condenações de Lula no Supremo Tribunal Federal. A corte entendeu que Moro era suspeito por julgar o petista. Em março, o Supremo suspendeu a última ação penal pendente contra o ex-presidente. Sérgio Moro agora atua na política. Ele, que se filiou ao Podemos para se tornar pré-candidato à presidência da República, mudou de partido recentemente. Foi para a União Brasil, sem a promessa de que será candidato ao Palácio do Planalto. Hoje, no UOL Entrevista, ele fala sobre justiça e sobre política. A gente já está aqui ao vivo com o Sérgio Moro. Em primeiro lugar, queria te agradecer por aceitar o convite do UOL a participar aqui do nosso programa UOL Entrevista. Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fabiola, Josias, Alberto. Um grande prazer estar aqui falando com vocês. Agradeço o gentil convite que me foi feito. Bom, e a gente tem hoje aqui Josias de Souza, meu parceiro diário. Olá, Josias, bom dia para você. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Bombig. Bom dia especial ao ex-ministro Sérgio Moro. Prazer tê-lo aqui, ministro. Perfeito. E também Bombig conosco. Bom dia, Bombig. Bom dia, Fabiola. Bom dia, ministro. Bom dia, Josias. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui participando dessa entrevista. Quem quiser mandar perguntas, pode mandar aqui, fabiolacidral@uol.com.br, já está bombando a nossa audiência. Eu queria iniciar a nossa conversa, ministro, perguntando se o senhor desistiu mesmo de ser candidato à presidência ou ainda existe alguma possibilidade disso acontecer agora, em outubro? Fabiola, a minha percepção era de que para conseguir vencer esses dois extremos da política, que eu coloco tanto Lula quanto Bolsonaro, precisaria ter uma candidatura única de centro, ou pelo menos uma maior aglutinação dos partidos, ou uma candidatura dentro de um partido maior, de um partido forte. Então eu fiz essa avaliação ali dentro, ainda na época do Podemos, aqui nesse período final, e entendi que para gerar as condições necessárias para possibilitar o surgimento dessa opção, havia a necessidade de modificação do quadro político. Eu optei em fazer esse movimento para a União Brasil, coloquei o meu nome à disposição. Agora, é evidente que ninguém chega num partido simplesmente dizendo, eu sou o rei da cocada preta, eu vou assumir a posição que eu quiser. Então, é algo que tem que ser construído. O partido escolheu, como pré-candidato à presidência da República, o Luciano Bivar. Essa decisão tem que ser respeitada. Eu tenho me qualificado nesse processo com, eu sou um soldado da democracia, eu quero ajudar a vencer esses extremos, porque nunca foi uma questão de uma ambição pessoal, de ser colocado ali, ungido, ou coisa parecida como presidente da República. A ideia sempre foi a gente ter uma opção de um centro moderado, né, moderado na política, mais forte nos princípios e nos valores, para poder vencer essa polarização que faz muito mal ao país. Mas aí o senhor fala, colocou o seu nome à disposição. Então ainda existe alguma possibilidade, o senhor ainda tenta ou não, com o anúncio de Luciano Bivar, já está descartada a possibilidade de o senhor ser candidato à presidência? Está descartada? Temos que respeitar a posição do partido. O partido escolheu como pré-candidato o presidente, né, o Luciano Bivar, tem lá suas qualidades, seus predicados, e é essa decisão que está colocada na mesa. Certo? Eu estou dentro do partido para colaborar, assim como tem a intenção de colaborar com a formação desse centro democrático, dessa via, porque, assim, é um momento, a gente às vezes não quer ser um pouco
não parecer um pouco exagerado, mas, sinceramente, eu não vejo nem em Lula, nem em Bolsonaro credenciais suficientemente democráticas para nos colocar, assim, com desconfiança do que pode acontecer a partir de 2023. Eu acho que a eleição de qualquer um deles, o país não se estabiliza e nós corremos os riscos de caminhar numa direção errada. Eu tive recentemente, tenho até dito isso, na Alemanha e nos Estados Unidos, e me causou assim muito espanto, muita surpresa. Há muita gente lá que entende que por conta da guerra da Ucrânia, o mundo vai se dividir em blocos. Eu espero que isso não aconteça, mas a globalização da forma como ela existia vai sofrer mudanças. Mas nessa divisão de blocos, há uma percepção de que o mundo vai se dividir em democracias e autocracias. E a percepção é de que o Brasil vai estar no lado das autocracias. E isso, a depender do interlocutor com o qual eu falava, não mudava se era Lula ou Bolsonaro. Daí que nós temos a importância de ter, né, uma alternativa nessas eleições em 2022, de alguém com credenciais claramente democráticas, em relação às quais não haja qualquer sombra de dúvida quanto ao que pretende fazer. Ministro, me perdoe a franqueza, mas o senhor com uma opção partidária, o senhor entrou no Podemos e disse que permaneceria nesse partido, que sua candidatura iria até o final. O senhor troca de partido no meio da campanha, nem começou ainda, no meio da pré-campanha, e o senhor vai para um partido em que existe uma ala, a ala do ACM Neto, que claramente, antes mesmo da sua entrada, disse, só entra se não for para ser candidato à presidência. E hoje o senhor efetivamente não é candidato à presidência, ou pelo menos não é considerado assim pelo seu partido. O senhor acha que foi ingênuo demais? Porque hoje os votos que lhe eram atribuídos na pesquisa estão indo para o Bolsonaro, então o senhor na prática está ajudando o Bolsonaro. Houve ingenuidade de sua parte? Não, Josias. O que houve foi uma percepção de que naquelas condições, no Podemos, um partido que tem uma estrutura mediana, tá? E infelizmente ele estava tendo já divisões internas, não haveria condições ali dentro, né, reunir vamos dizer assim, as condições necessárias para vencer a polarização. Então eu preferi fazer essa opção, né, para tentar construir ali dentro do União uma alternativa, que pode ser meu nome, pode ser algum outro nome, pode ser alguém fora do partido, já que existe toda essa discussão, para a gente conseguir avançar, porque o objetivo principal é vencer essa polarização, né, que acho que deveria ser a preocupação principal de todo brasileiro, não só pela questão de economia, mas a questão própria das instituições, da democracia. Mas essa pré-condição não lhe foi apresentada antes do seu ingresso no União Brasil? O ACM Neto, o grupo dele, soltou uma nota na ocasião, o senhor mesmo foi ao Twitter e disse, neste momento eu retiro a minha candidatura, quer dizer, ficou ali em suspenso, mas essa pré-condição não foi apresentada ao senhor? Foi colocada daquela forma, eu ingressei no partido e veja, eu nunca tive pretensão, ambição de ser, eu quero ser presidente da República. O objetivo, como eu disse, é vencer a polarização. E as condições objetivas ali dentro do Podemos, agradeço ao partido, né, aos seus dirigentes, não quero ser aquela pessoa que vai sair externando críticas, mas as condições objetivas não estavam ali presentes. Então, a ideia foi sair para construir. O Podemos estava alijado, inclusive, desse debate entre a União Brasil, o MDB e o PSDB, para a formação desse centro democrático. Se a gente não tem uma aglutinação ou um partido com maior estrutura, ficaria praticamente impossível, entendeu? Sustentar uma candidatura que vencesse a polarização. Veja que todos estavam sendo cobrados, né, todos os, vamos dizer, pré-candidatos à presidência da República estavam sendo cobrados para fazer gestos, né, em prol de uma união. E eu fiz esse gesto. Na verdade, o grande problema de a gente ter essa unificação é porque ninguém, vamos dizer, se colocava numa posição, eu vou aceitar construir e não preciso ter o protagonismo aqui necessário. Então, eu fiz isso, né? Eu dei um passo para trás, mas com o objetivo da gente conseguir construir algo forte para tentar vencer essa polarização. Então, assim, até entendo as ponderações, mas é exatamente o que até a própria imprensa reclamava.
ninguém quer abrir mão de nada, aí não tem como aglutinar. Bem, então eu me coloquei nessa posição, meu nome está à disposição, vamos ver a construção desse centro democrático. Hoje o candidato é o Luciano Bivar, né, dentro do União Brasil, e nós temos que respeitar a decisão do partido. Ministro, o senhor é candidato a deputado federal ou é ao Senado? Hoje o senhor é candidato ao quê? Pré-candidato a quê? Não, hoje eu estou, como eu disse, contribuindo para a formação desse centro democrático. Se eu vou participar ou não das eleições é algo que eu vou analisar ali adiante. Nós estamos ainda fazendo esse planejamento. Eu transferi meu domicílio eleitoral aqui para São Paulo. Então, São Paulo é um centro, né, econômico do país, um dos estados mais importantes, e na minha avaliação política seria algo importante aqui essa transferência para ajudar na formação desse centro democrático. Ministro, justamente nesse ponto do centro democrático, o senhor fala na polarização, eu entendo a polarização de uma maneira eleitoral, de fato ela existe, né? Temos dois polos, uma direita e uma esquerda, que são Lula e Bolsonaro. Mas não há uma falsa simetria quando esse discurso desse centro, que o senhor está chamando de democrático, tenta igualar, por exemplo, alguém que não atacou o Supremo como o Bolsonaro vem atacando, alguém que, inclusive, aceitou, né, porque não havia outra saída dentro das instituições da democracia, ser preso, né, como Lula, e alguém que agora acaba, por exemplo, de não respeitar uma decisão, né, de uma prisão, conceder um indulto. O senhor não acha que há um problema nesse centro em tentar criar essa simetria entre esses dois pontos, quando se esse centro é realmente democrático, como se coloca, ele não deveria estar mais preocupado com a defesa das instituições e não em criar uma falsa simetria entre esses dois pontos? Ou o senhor acha que eles estão exatamente iguais, o Lula e o Bolsonaro, nesse sentido? Alberto, o que eu vejo? Em 2018, o presidente atual ele deu uma série de declarações que foram relativizadas, né? Inclusive faço também aqui o meu meia-culpa, por muita gente ele foi eleito, declarações que colocavam em dúvida as credenciais democráticas dele. E todo mundo dizia, não vai acontecer, não vai acontecer. E hoje a gente vê uma situação bastante complexa. O presidente atual, o Lula, é alguém que elogia ditaduras, elogia lá, inclusive, Daniel Ortega, o democrata que perseguiu ali os seus opositores para ser eleito. É alguém que defende controle social da imprensa, até hoje algo assim mal explicado. E, ao contrário, eu passei na Lava Jato, eu era juiz da Lava Jato, nós fomos severamente atacados pelo Lula e pelo Partido dos Trabalhadores. Que eles não tinham, na época, depois do ingresso do Temer, o poder político, mas tinham afirmações, inclusive, no sentido que iriam prender os procuradores e os juízes. Havia um ataque, sim, não havia ataque ao Supremo Tribunal Federal, pelo menos não na mesma intensidade, mas os ataques às instituições de justiça estavam lá, estavam fortes. Eu sofri isso na pele. Atualmente, ainda, a gente vê esse negacionismo, a semelhança do que acontece com o atual presidente da República, quanto à pandemia. Mas cadê a meia-culpa pela corrupção, né, do escândalo de corrupção do Mensalão, do Petrolão, tudo que aconteceu durante aquele governo do PT? Aquela história, essa fake news, criticam o presidente atual pelas fake news. E o Partido dos Trabalhadores, que até hoje insiste em ficar propagando por aí que eu seria um agente da CIA ou algo parecido. Os sinais estão aí. Nós estamos fazendo, eu acho que corremos o risco de fazer a mesma minimização, né, que foi feita lá em 2018 em relação ao atual presidente. Eu não vejo, sinceramente, que exista aí uma falsa simetria, não. Mas quem é pior, Lula ou Bolsonaro? Olha, eu acho que a resposta a essa pergunta tem que ser uma alternativa nas eleições de 2022. Não, sim, mas aí olhando quem é pior na sua análise, não nem falando em eleições, mas como presidente mesmo, o senhor, como entrou no jogo político, em fazer uma avaliação, né? A gente tem aí o Bolsonaro, presidente atual, Lula foi presidente por 2 gestões e pela atuação deles no país. Quem o senhor avalia como pior presidente? Acho que eles são muito semelhantes em vários aspectos. Veja agora, recentemente, essa guerra da Ucrânia.
A Rússia invade a Ucrânia, o Brasil adota uma posição dúbia em relação a essa invasão. Sim, o corpo diplomático adota uma posição correta, mas o presidente da República, ele faz aquela visita controversa, não emite nenhuma declaração assertiva contra essa invasão, quando você tem uma clara violação da soberania de um país para o outro e o sofrimento do povo ucraniano. Da mesma forma, Lula não fez nenhuma declaração robusta condenando essa invasão. O que nós vimos foram declarações genéricas contra a guerra. Contra a guerra todos nós somos. Então, para mim, eles têm muito mais semelhanças, e não é à toa que eles acabam alimentando o outro dentro dessa corrida eleitoral. Daí a importância da gente ter uma alternativa, não uma candidatura para performar apenas nas eleições, uma candidatura que possa realmente romper com essa polarização. Nisso, o senhor falou agora há pouco que fazia um meia-culpa em relação ao conceito que fez do Bolsonaro quando entrou no governo, presumo. Eu queria que o senhor elaborasse um pouco mais essa ideia da meia-culpa. Faço essa pergunta porque, antes de o senhor entrar no governo, o senhor trouxe uma marca para o governo que foi utilizada pelo presidente Bolsonaro na campanha, nos primeiros momentos do governo. Antes de o senhor entrar, já havia manchetes que informavam sobre o envolvimento do Flávio Bolsonaro na rachadinha, a dificuldade do presidente de explicar depósitos feitos na conta dele, e o senhor ainda assim assumiu a pasta da Justiça. Até que ponto vai o seu meia-culpa? Em que o senhor acha que foi prejudicial a sua entrada no governo? Para a sua figura, pessoalmente, e para a Operação Lava Jato? Josias, aí nós temos que fazer um reparo, tá? A história da rachadinha só surgiu depois do meu ingresso. Ela surge em novembro de 2018, ela surge em dezembro, e eu havia ingressado, deixado a magistratura em novembro. Perfeito. Tá? E naquela oportunidade... Mas foi antes da sua posse no Ministério da Justiça. Mas eu já tinha deixado a magistratura e estava num cargo de transição. Eu podia, eventualmente, reconsiderar. Bom, tem aqui uma coisa que eu não tinha conhecimento, e não vou entrar no governo. Quer dizer, não Sim, foi mas depois ali, seguido aquele episódio, houve uma série de declarações, né, inclusive do próprio presidente eleito, de que o fato teria que ser apurado e punido quem quer que fosse envolvido, né, naqueles fatos. Ele deu, inclusive, uma declaração pública naquele momento. Agora, Josias, é o seguinte, tudo, né, primeiro eu não contribuí em nada para a eleição do presidente. Eu entrei no governo depois, né, de que ele foi eleito. E fui sempre com o meu projeto, que era um projeto muito específico, que era um projeto marcado pelo respeito ao Estado de Direito. Combate à corrupção, combate ao crime organizado e combate ao crime violento eram os focos principais. Como muitos brasileiros que elegeram o presidente, nós achávamos, né, que aquelas declarações dele feitas, né, do período deputado, que eram exóticas, não refletiriam em políticas públicas no decorrer do governo. E mesmo, muita gente me disse, olha, vejo com alívio a saída do governo que vai funcionar como uma espécie de anteparo a ilegalidades. Agora, a gente tem que colocar uma coisa bem clara. Eu deixei o governo em abril de 2020. E foi uma decisão, foi um ato que me custou bastante. Eu, de imediato, virei alvo de fake news, de mentiras divulgadas pelo presidente e pelo grupo político dele. E eu saí falando a verdade do que tinha acontecido, as razões da minha saída, que as razões... O que provocou a minha saída era algo absolutamente incompatível com a minha permanência do governo. Então, eu tive lá, e não entendo aqui como autoelogio, mas eu tive a coragem de sair do governo e dizer a verdade do que tinha acontecido. Então, qualquer eventual meia-culpa que eu tenha tido ali em aceitar tomar parte do governo para ajudar o país, tá? Para ajudar o país, eu acho que eu espiei com louvor, porque eu saí do governo e deixei bem claro os motivos pelos quais eu havia saído do governo. Agora, eu entrei com as melhores das boas intenções. Me permita fazer um papel de advogado do diabo aqui em relação a esse ponto. O senhor diz que
lá no caso da rachadinha, o presidente deu aquelas declarações, tinha que ser todo mundo punido, e o senhor diz que saiu do governo. É um fato. Agora, o senhor, antes de sair, o senhor, quando entrou, disse que veio porque levou muita bola nas costas, como juiz, e queria promover mudanças que impedissem o retrocesso no combate à corrupção. O senhor, antes de sair, assistiu o presidente transferiu o COAF, que ele dizia que era seu, que era inquestionável, para outra área do governo. Antes de sair, o senhor viu essa deterioração no caso da rachadinha, aquilo que o presidente tinha declarado, que ia apurar e tal, isso não se verificou. Ao contrário, ele recorria e até reclamou com o senhor que criticou uma decisão do Supremo, se não me engano, do ministro Dias Toffoli, que travou o processo. E ele conspirou contra o seu projeto anticorrupção, que estava tramitando no Congresso. Quer dizer, do ponto de vista da opinião pública, ficou-se com a impressão de que o senhor foi empurrado para fora do governo. O senhor não saiu do governo, o senhor demorou a sair. Não acha que houve uma demora na sua percepção de que o governo não combinava com os seus propósitos? Eu fiquei 1 ano e 4 meses, é um tempo curto. O que acontece é o seguinte... Eu escrevi um livro, né? Sérgio Moro contra o sistema da corrupção, que conta em maiores detalhes essa história. Mas eu tinha ali, durante o ano 2019, o meu projeto de lei anticrime. Eu não podia deixar o governo antes daquilo ser votado no Congresso. Ele foi votado somente em dezembro, tá, daquele ano. Porque, tudo bem, você tem razão. O presidente não ajudava no projeto, mas eu trabalhava dentro do governo para aprová-lo. Depois... naquele período, já tinha ameaça de interferência na Polícia Federal. E aí eu me decidi, não, eu fico agora no governo para proteger a Polícia Federal de interferência indevida do governo. Aquilo que me manteve nesses outros 4 meses, porque eu achava que aquilo era importante, ainda que com dificuldades dentro do governo, segurar a Polícia Federal com uma direção que era responsável, uma direção que atuava com autonomia, para mim era um objetivo importante. Tanto que quando o presidente passa por cima de mim, aí eu não tenho mais razão nenhuma realmente para ficar e eu saio. Então, fui esticando ali a minha permanência, mas porque tinha objetivos ali extremamente específicos. Agora, eu nunca secundei, né? Eu nunca aprovei ações do presidente que eram contrárias àquilo que eu acreditava. Eu saí exatamente por isso. Eu saí porque eu mantive firme os meus compromissos com o Estado de Direito, os compromissos com o combate à corrupção. Mas além, acho que mais do que a gente discutiu o passado, Josi, a gente tem que discutir hoje o presente e o futuro. Hoje a gente vê o combate à corrupção no Brasil totalmente desmantelado. Tá? Parte dos 3 poderes, tá? E aqui a culpa não é só do presidente da República, parte dos 3 poderes agiu para desmantelar o combate à corrupção. Tanto que a gente vê hoje escândalos, né, que são divulgados na imprensa, e simplesmente nada acontece. O Brasil está refém. O que nós precisamos também, nesse contexto, de propostas políticas que resgatem, não que o combate à corrupção seja o mais importante para o país, mas ele é essencial. Não podemos construir um país baseado na indecência. Ministro, o senhor falando aí de instituições que estão agindo para continuar com a corrupção, né, para não combater a corrupção. O senhor está citando o Supremo Tribunal Federal. O senhor tem críticas ao Supremo Tribunal Federal? Tem, olha, primeiro a gente tem que fazer uma ressalva aqui. Eu sou uma pessoa institucional. Tá? Eu não sou daquelas pessoas que defendem invasão do Supremo ou ataque pessoal a ministros do Supremo. Eu acho que nós temos que, sim, fortalecer as nossas instituições. Agora, dentro do fortalecimento das instituições, integridade e combate à corrupção são 2 elementos essenciais. E, infelizmente, nós vimos, né, nos últimos 2 anos, uma série de decisões do Supremo, normalmente por maioria, né, com relevantes votos vencidos de alguns ministros, mas votações por maioria que enfraqueceram o combate à corrupção, praticamente desmantelaram. Então, por exemplo, a decisão de mandar casos de corrupção para julgamento da Justiça Eleitoral, a decisão de revogar a prisão após a condenação em segunda instância, essas anulações das condenações do ex-presidente Lula, por motivos que, sinceramente, não consigo compreender com facilidade.
Tudo isso levou ao enfraquecimento do combate à corrupção e deixou o país vulnerável. Ô, ministro, mas o que o senhor acha que está por trás disso? Quando o senhor fala isso, dessa forma como o Supremo tem agido, o que o senhor acha que está por trás disso? O senhor concorda, por exemplo, com algumas até falas do Daniel Silveira, que diz que o Supremo é comprado, por exemplo? O que o senhor acha que está por trás disso que o senhor está falando? Não, acabei de colocar muito claramente, Fabíola, eu sou uma pessoa que preza as instituições. Aí acho que não se resolve nada através de ataques às instituições ou ofensas pessoais. O que existe aqui é uma constatação objetiva. Também esse enfraquecimento do combate à corrupção vem de outras instituições. Parte do Congresso aprovou, né, por exemplo, a nova lei de abuso de autoridade, que ela enfraquece, né, que ela tem um efeito intimidatório em relação à atuação de juízes e de promotores. O presidente da República, ele trocou sucessivamente diretores da Polícia Federal, fragilizando também a autonomia da instituição. Então, você tem um cenário, tá? Você tem um cenário em que houve esse enfraquecimento e, sinceramente, eu acho que é essa a causa, esse é o motivo pelo qual hoje nós somos reféns de duas candidaturas populistas. Se nós tivéssemos o combate à corrupção, como tínhamos na época da Operação Lava Jato, as instituições funcionando, nós não teríamos o cenário atual, nem com Lula, nem com Bolsonaro. Ministro, o senhor falou de instituições. O senhor é um estudioso... Desculpa, Josias, fica à vontade. Rapidamente aqui, o ministro é um estudioso da Operação Mãos Limpas na Itália. Escreveu artigos sobre isso, aliás, muito antes da Lava Jato, sabia que haveria uma reação dessa oligarquia corrupta, que haveria um troco. E eu lhe pergunto se, em função disso, não acha que... O senhor disse, eu não elegi o Bolsonaro. O senhor não fez campanha para o Bolsonaro, mas o Bolsonaro se elegeu enrolado na bandeira da Lava Jato. E eu lhe pergunto se a sua migração da magistratura para o governo Bolsonaro, como que referendando um movimento político, não contribuiu para esse desgaste que a operação veio a ter na sequência. E se o senhor não acha que, em função da reação que haveria, se a Lava Jato não teria que ter sido irrepreensível, de tal sorte que o vazamento daquelas mensagens trocadas no Instagram não revelasse nenhuma fragilidade. Não houve problemas na sua transferência para o governo e também naquelas mensagens trocadas? Não, Josias, aí eu acho que a tua análise nesse ponto está equivocada. Olha, quem é responsável pelo desmantelamento do combate à corrupção são as pessoas que proferiram as decisões que desmantelaram o combate à corrupção. A reação era esperada, ela viria. Aliás, foi o motivo da minha ida ao governo, foi para tentar prevenir exatamente essa reação. Ela viria de qualquer jeito. E ali, né, fui porque existia, pelo menos eleitoralmente, um compromisso do presidente do combate à corrupção. Quando esse compromisso não se mostrou verdadeiro, eu saí. Então, a narrativa aqui é muito simples. O resto é uma fantasia. Em relação àquelas mensagens, não tem nada naquelas mensagens que demonstre que alguém foi incriminado indevidamente, que alguém foi ocultado a prova da inocência, que houve qualquer espécie de manipulação das condenações. Ora, a Petrobras recuperou 6 bilhões de reais. Ela mesma divulgou, não é uma estimativa. Né? Você teve as pessoas que confessaram os crimes, você teve as empreiteiras, as grandes empreiteiras que pagaram indenizações e multas. Os fatos estão lá, eles existiram. Quem é responsável pelo desmantelamento do combate à corrupção são as pessoas que tomaram as decisões que levaram a esse quadro. Ao contrário, nós, juízes e procuradores da Operação Lava Jato, nós nos dedicamos e fizemos todos os sacrifícios, inclusive assumimos riscos pesados em fazer o que nós fizemos. Qual é, ministro, a seu juízo, o limite, a linha que deve ser traçada e da qual um juiz não pode ultrapassar no relacionamento com
o Ministério Público. E o senhor acha que hoje, no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, as relações dos ministros com o meio político ou com personagens extralegais, elas são adequadas? Qual é o limite? Esse limite foi ultrapassado, é ultrapassado no convívio dos juízes com os procuradores, no convívio dos ministros do Supremo com os personagens da política? Os dias, nessas mensagens tem muita propaganda, muita retórica, muita distorção, tá? Mas a gente vai olhar o conteúdo delas. Tá? Os juízes conversam com o Ministério Público, os juízes conversam com os advogados conversam com o Ministério Público. Essa é uma praxe, tá, dentro do direito brasileiro. Tem outras tradições jurídicas que são um pouquinho diferentes. Então, a questão da comunicação em si não é o problema é a questão do conteúdo. Em relação ao conteúdo, mais uma vez, repito, não tem inocente que foi condenado na Lava Jato. Quem foi condenado é porque pagou o suborno ou porque recebeu o suborno. Você não vai encontrar nada naquelas mensagens de alguém que foi incriminado indevidamente, prova que foi escondida de quem quer que seja, não tem nada ali, não tem nenhum procedimento ali antiético. O que tem, sim, houve, tá, um exagero por parte de algumas pessoas que pegaram aquele conteúdo e apontaram coisas que não estavam lá, né? Nunca houve orientação, né, da minha parte em relação a qualquer procedimento quanto a ser tomado ali em relação ao Ministério Público. Agora, eu também não reconheço a autenticidade dessas mensagens, não, elas foram hackeadas. E o importante, a gente não é ficar discutindo essas mensagens, o que aconteceu lá atrás, é importante discutir o que a gente precisa fazer daqui para frente. Cadê o pessoal levantando bandeira, por exemplo, de fim de foro privilegiado, volta da execução em segunda instância, autonomia da Polícia Federal? Eu acho que esses são os temas relevantes que nós temos que debater no dia de hoje e temos que colocar dentro da campanha eleitoral para a presidência da República. Porque senão nós vamos continuar em 2023 e adiante reféns do desmantelamento do combate à corrupção. Porque hoje ninguém graúdo está sendo investigado por corrupção nesse país. A gente não imagina um caso que a gente tenha visto nos últimos tempos que vá ter alguma consequência real. Essa é a discussão relevante. Sim, me parece que quando o senhor faz a defesa da operação, ali o senhor fala do que foi descoberto da Petrobras, do dinheiro que foi devolvido, e obviamente entendo que há pouca contestação nesse sentido. Agora, no ponto da sua participação, no seu enfrentamento direto com o ex-presidente Lula, desde o início, né? Desde o início da operação lá atrás, já temos importantes setores do direito, por exemplo, então, o grupo Prerrogativas, que reúne os advogados, apontava que o senhor é incompetente para julgar o caso, portanto, a sua suspeição para julgar o caso. E aí o STF vai lá e reconhece isso, né? Não parece que, assim, o STF só é bom, né? A justiça brasileira só é boa quando ela toma decisões que determinados grupos concordam. Então, para o Bolsonaro, o STF era bom quando estava lá do lado da Lava Jato, prendendo, aceitando, negando o habeas corpus ao Lula. Agora, quando o aliado dele é condenado, o STF é ruim. E o senhor não está fazendo essa mesma gradação? Quer dizer, o STF... Eu não me lembro do senhor criticando o STF, por exemplo, quando na véspera daquele julgamento, um alto escalão do Exército coloca uma pressão enorme sobre os ministros, dizendo, olha, se o resultado não for mais ou menos, eu não me lembro o teor, não for o que a gente quer, as coisas podem não sair muito bem, né? E aí, quando ele muda de posição, após, como o José bem demonstrou aí, todo o conteúdo das mensagens, porque eles influenciaram, sim, né, essa decisão, agora o STF, o senhor passa a dizer que ele é ruim, que ele é leniente com a corrupção. Como é que é essa regra? Como é que a gente respeita a instituição se ela só é boa quando dá decisões na direção do que a gente pensa? Alberto, primeiro, quando eu era juiz, como estava como juiz, não me cabia sair por aí fazendo declaração pública, criticando ou elogiando o Supremo Tribunal Federal. Nessa época que eu era juiz, agora, o Supremo autorizou a prisão do ex-presidente Lula em março de 2018. Então, não foi algo que veio da primeira instância. Houve uma decisão que foi lá de cima para a realização dessa prisão. Mas esqueça o Lula. Se o problema é o Lula, vamos colocar o Lula aqui entre parênteses, tá? E vamos dizer o seguinte, a gente precisa ter um sistema de justiça que seja efetivo contra a corrupção ou não. Então, questões relacionadas a foro privilegiado, a gente tem que discutir.
questões relacionadas à execução da condenação em segunda instância, autonomia da Polícia Federal. A gente viu como foi importante na pandemia o diretor da Anvisa ter um mandato, porque senão ele tinha sido expelido na hora, e o Brasil ficaria refém, naquele momento, de uma política errada do presidente da República. A gente viu como isso foi importante. Então, essas são as questões. Esse grupo, né, ele é um grupo que, desculpe, com todo respeito a eles têm as motivações ideológicas deles, porque a gente vê hoje uma série de violações de garantias que eles também não falam nada. Esses procedimentos que estão havendo lá, por exemplo, contra o Deltan Dallagnol no TCU, né, aparentemente lá buscando condená-lo, não tem motivo, não tem razão, não tem causa. Então, são umas coisas assim, e aí ninguém se fala nada, ninguém se manifesta. Ou seja, o ponto é o seguinte, a gente tem que colocar dentro do debate eleitoral de 2022, a presidência da República, ou nos parlamentos, ou em qualquer lugar, a gente tem que retomar o combate à corrupção, porque senão nós ficamos reféns, não só do crime, mas ficamos reféns dos populismos, que é o que a gente está vendo. A gente está vendo duas campanhas aqui extremas, nenhuma delas fala uma linha sobre esse tema, sobre o tema da corrupção, não no sentido de combater efetivamente a corrupção. O senhor acha que o Lula pode voltar para a cadeia? Olha, esse juízo não me cabe, né? Nas condições atuais, com essas anulações todas de processos. Mais uma vez, não vejo motivo nenhum para essas anulações desses processos, seja do Lula ou seja de qualquer outra pessoa, né? E são muitas vezes decisões tomadas que mudam o entendimento do Supremo, que era o entendimento que prevalecia anteriormente na época. Parece algo bastante improvável. Um dos casos, por exemplo, é essa questão da justiça eleitoral. Se entendia na justiça que a competência para julgar esses casos de corrupção, inclusive na Petrobras, eram da Justiça Federal. E nós proferimos dezenas de decisões. O TRF4 proferiu dezenas de decisões, o STJ proferiu dezenas de decisões, e o Supremo apoiava essas decisões, né, mantinha essas decisões, aí de repente passa a se entender, não, a competência passa a ser da Justiça Eleitoral, né, essa foi uma decisão no começo ali de 2019, e aí o trabalho que foi feito para trás fica prejudicado, gera toda essa insegurança jurídica, aí não dá para culpar, né, a culpa é do juiz ou do procurador, não, a gente aplicava a jurisprudência da época, inclusive o próprio Supremo mantinha essas decisões. Quando o Supremo faz esse movimento, tá, de enfraquecer o combate à corrupção, e eu respeito muito, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, eu acho que ele se enfraquece institucionalmente em situações como a gente está vendo no presente. Ministro, era um momento que o Supremo Tribunal Federal precisaria ter uma credibilidade, uma legitimidade muito forte, né? E, infelizmente, as transações do passado acabaram enfraquecendo. Ministro, eu acho que seria importante o senhor falar com mais clareza em relação a isso, porque o senhor já falou algumas vezes aqui da responsabilidade do Supremo de liberar o Lula, por exemplo, né, e passar pano, vamos colocar assim nos termos hoje das redes sociais, em relação à corrupção no nosso país. O que está por trás disso na sua análise? Porque eu imagino que o senhor pense alguma coisa sobre isso. Qual é o interesse atrás disso? É um erro do Supremo? É um interesse do Supremo? O que está por trás disso? Não, eu não coloco uma conspiração, eu estou fazendo uma constatação objetiva. Né? Uma constatação objetiva é que isso tem as suas consequências. Seria muito melhor hoje que o... É um erro jurídico, então, assim, quando o senhor fala objetivo, porque o senhor já falou assim, que é um erro do Supremo, então é um erro jurídico do Supremo, é isso? Não me cabe avaliar aqui motivações que eu não conheço, ou fazer especulações. Eu estou falando objetivamente. Agora, não adianta também, Fabiola, não estou falando isso para criticar o Supremo ou coisa parecida. Na verdade, o que a gente tem que fazer é como é que a gente retoma essa bandeira do combate à corrupção, que é essencial para o nosso país. E aí que eu aponto o caminho. Aliás, eu era o único lá pré-candidato à presidência que falava nisso. Volta da execução em segunda instância, fim do foro privilegiado, autonomia da Polícia Federal.
nós temos que pensar também em mecanismos para aprimorar a indicação, não só de ministro do Supremo, mas igualmente do Procurador-Geral da República. A gente tem que olhar para frente, ao invés de ficar olhando apenas para trás. Então, esse é um ponto importante. Claro que numa campanha presidencial existem uma série de temas extremamente relevantes. Veja, a economia, né, como é que a gente volta a ter um crescimento inclusivo e sustentável, como é que a gente consegue gerar emprego e colocar o Brasil na rota do crescimento, as discussões relativas à saúde, meio ambiente, tem uma série de temas importantes, mas muitas vezes a incapacidade do Brasil de lidar com esses temas, tá, decorre do fato de que as instituições, ao invés de estarem trabalhando para fazer aquele governo em prol do bem comum, elas ficam girando em torno delas mesmas. Existe aquele fenômeno que a gente chama muitas vezes, né, a captura do Estado. Deixa eu fazer a pergunta, Josias, deixa eu só fazer a pergunta de uma outra forma, que quem sabe a gente consegue uma resposta. Quando eu perguntei do Lula ser preso novamente, o senhor falou que não cabe ao senhor analisar isso. Vou fazer outra pergunta de uma outra forma. O senhor acha que os processos contra o Lula, as investigações que ficaram aí da Lava Jato, podem ser reabertas? O senhor acredita que existe isso vai acontecer lá para frente, já que o senhor quer falar de futuro? O senhor acha que no futuro toda essa história da Lava Jato vai ter um outro final? A história da Lava Jato é muito clara, viu, Fabíola? Durante 4 anos a lei prevaleceu, a lei foi aplicada no Brasil, né, por juízes, procuradores, trabalho da Polícia Federal, com apoio da opinião pública. Se conseguiu pela primeira vez responsabilizar pessoas que eram poderosas política e economicamente por crimes cometidos. Tá? Foi um avanço da democracia, o Brasil era elogiado. Né? Internacionalmente eu vi isso, eu viajei na época para dar palestra, para falar sobre a operação, que eu era convidado, e nós éramos vistos com admiração, que nós estávamos conseguindo fazer a nossa lição de casa. Esse enfraquecimento que há é um enfraquecimento, sim, uma reação do sistema, né, do sistema político, do sistema jurídico, e a gente tem que ver isso com lamento. Agora, o grande ponto é como é que a gente dá a volta por cima. Eu espero que a gente dê essa volta por cima. O Brasil é uma economia vibrante. Agora, eu voltei, né, inclusive ao Brasil, me coloquei aqui nessa discussão política exatamente com esse objetivo. Há uma percepção que se generaliza de que está se restaurando a imoralidade no Brasil. E o senhor disse que o Supremo, sempre por maioria de votos, decidia ali, e foi mudando essa... Havia, inclusive, uma diferença entre uma turma e outra. Uma turma era vista como um Éden dos malfeitores, a outra turma era mais rigorosa. E isso foi mudando, e o plenário voltou, alguns ministros voltaram atrás na questão da prisão em segunda instância, questões que eram tratadas na Justiça Federal foram para a Justiça Eleitoral, e a certa altura houve uma mudança que foi muito definitiva, porque essa revisão das sentenças em relação ao Lula, ela foi determinada pelo ministro Fachin. Ele puxou o cordão ali que levou a essa anulação. Isso causou surpresa ao senhor? O senhor já conseguiu entender por que é que o ministro Fachin deu esse quase que cavalo de pau ali? Houve uma decisão depois da segunda turma também, anulando, né, capitaneada pelo ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes não esconde que ele se coloca como principal adversário e principal inimigo da Operação Lava Jato e do combate à corrupção. O ministro Fachin aderiu ao entendimento do ministro Gilmar Mendes, o que causou alguma surpresa. O senhor se surpreendeu? Não, na parte da competência, sim, para mim foi uma decisão diferente do que tinha sido decidido depois. Mas ele votou contra a exceção de suspeição. Quem tem se colocado, né, Josias, vamos colocar claramente aqui. E também não tem nenhuma questão pessoal, não. Eu não trato essas questões do ponto de vista pessoal. Quem tem se colocado contra a Lava Jato e o combate à corrupção, ou pelo menos proferido decisões que têm dificultado sobremaneira esse trabalho, tem sido o ministro Gilmar Mendes, dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora, tem ministros lá, tem ministros que têm tido vozes e votos dissonantes bastante veementes. O próprio ministro Fux tem se colocado como defensor da Lava Jato, o ministro Barroso. Mas o ponto, mais uma vez, Josias, não é ficar discutindo culpas individuais
ou responsabilidades individuais. Isso não nos leva, não leva longe. A questão a gente tem... Se o Supremo tem esse entendimento, que está levando à anulação de sentenças e tal, que futuro tem o combate à Lava Jato? Até lhe pergunto, se o senhor acha que aquilo que o senhor considerava a banda podre, que lá atrás sentenciou empresários, políticos e tal, se o senhor acha que essa banda prevaleceu? Não, eu nunca utilizei essa expressão, viu? Eu nunca utilizei essa expressão. A expressão é minha. A expressão é minha. Não, se o senhor acha que a corrupção prevaleceu no país? A minha opinião é que hoje, sim, o combate à corrupção está desmantelado. Não, a cidadania está vulnerável. Que você não vê... a única coisa que a gente tem visto são anulações de condenações passadas relativamente à corrupção. Mas isso é pior. Prevaleceram. O que é pior é que você não vê avanços nem em relação a investigações de casos presentes. Então, se surge hoje escândalos de corrupção na imprensa, e a imprensa faz o seu papel revelando esses fatos, alguém acredita que vai ser feita alguma coisa, que vai ter alguma consequência? Isso é muito grave. Por isso que essa discussão, veja, nós estamos no ano eleitoral, essa discussão tem que ser colocada na mesa. Que tipo de país que a gente quer para o futuro? E se a gente acha que a gente consegue transformar um país, e manter a nossa democracia, quando a gente tem um sistema que acaba blindando os governantes que fazem coisa errada, da sua responsabilização. Então a gente vê essa série de ataques à Operação Lava Jato, mas são reflexo de um mal maior. Hoje, a accountability, a responsabilização de pessoas com poder que cometem crimes está prejudicada. E isso a gente não pode aceitar como cidadão, não como juiz, ou ex-juiz, ou como alguém agora no âmbito da política. Como cidadão a gente não pode aceitar. Ministro, uma máxima da política diz que na política é preciso ter lado. Estou perguntando claramente para o senhor, nessa polêmica do dia, entre o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e o ministro da Defesa, o senhor está do lado de quem? O senhor acha que o ministro Barroso está correto em dizer que essa participação dos militares é cada vez maior na política, estimulada pelo governo Bolsonaro, apesar que eu mesmo apontei um episódio lá de trás, do julgamento do habeas corpus do Lula? O senhor acha saudável ou o senhor tem alguma restrição a isso? Como é que o senhor se posiciona nessa polêmica do dia entre STF e Ministério da Defesa / militares? Olha, eu tenho um grande apreço pessoal pelo ministro Barroso. Acho que ele foi sempre um defensor ali da Operação Lava Jato e do combate à corrupção. Também sou um defensor, né, das Forças Armadas, das instituições. Eu acho que esse episódio é todo um mal entendido e que não vale essa escalada. Tá? Claro que todos nós temos preocupações, né, em relação ao nosso contexto político atualmente e temos que tentar serenar esses ânimos. Tá? Por isso, mais uma vez que eu digo, a solução para o Brasil em 2022 não pode estar nem em Lula nem em Bolsonaro, porque ambos são representantes de espectros políticos que flertam com o extremismo e que flertam com o autoritarismo. O ideal é que nós tenhamos aí um centro moderado, mas tem que ser um centro também que seja firme em princípios e valores, porque senão também não desperta a atenção da população. A população ela precisa ser estimulada a votar e a escolher alternativa. Então, não adianta ser também algo que não seduza, né, a população. Por isso que é importante, eu tenho dito, isso vale para todo candidato, tem que retomar o combate à corrupção. O pessoal diz, não é prioridade, não é prioridade. Não se constrói um país fora da lei, né? Não se constrói um país que as pessoas se encontram acima da lei, que podem fazer qualquer coisa e nada acontece. O senhor acha que a acusação de Barroso realmente aconteceu na sua análise? Porque na reclamação do ministro é de que Barroso fez uma acusação grave, muito grave, ele fala assim, é uma ofensa muito grave e irresponsável, sem apresentar provas, né?
falando dos ataques das Forças Armadas ao processo eleitoral brasileiro, né? O senhor vê isso acontecendo no nosso país? Não conheço todos os fatos, Fabiola, para dar uma opinião a esse respeito. Eu espero que esse episódio, porém, não escale. Né? Não escale. Eu acho que essa tensão no momento não é bem-vinda. Mais essa tensão não é bem-vinda para o país. Então, em tem relação que ver exatamente em relação ao perdão de Bolsonaro, a pena de Daniel Silveira, é um abuso por parte do presidente na sua análise ou é correto o que ele fez? Olha, minha opinião sobre esse fato, né? O deputado, ele se excedeu nas palavras, ele proferiu ameaças, tá, e incitação à violência, isso não está protegido pela liberdade de expressão, tá? E ali teve o processo. A pena, a meu ver, foi excessiva, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal. Isso gerou daí uma vulnerabilidade. E o indulto vem nessa sucessão de erros. Você tem vários erros ali sendo cometidos e que não fazem bem para a nossa democracia, para as nossas instituições. Então, nesse caso, particularmente, teríamos ficado melhor sem aqueles ataques, sem aquelas ofensas iniciais, e depois o que nós vimos foi uma sucessão de erros. Mas o decreto do presidente, na sua análise, é uma ameaça à democracia? Ele está agredindo mais uma vez uma instituição como o Supremo, na sua análise? Quando o senhor fala um erro, ficou muito superficial, ministro. Acho importante colocar de uma maneira mais clara. Poderia, talvez, ter dado um indulto parcial, né, para diminuição da pena do deputado, em vez de uma anistia total. Uma anistia total me parece desproporcional aos ataques e ameaças que ele fez ao Supremo Tribunal Federal. Agora, o comportamento do deputado, ministro, foi muito desqualificado, não é? Na prática, ele está utilizando instrumentos da democracia, como a liberdade de expressão, a proteção que o deputado tem, a imunidade para as suas opiniões, para desqualificar a democracia, para defender o AI-5, para defender agressões físicas a ministro do Supremo. Aí, muito bem, o Supremo condena. O senhor acha que a pena foi excessiva. O presidente vem e, menos de 24 horas depois, nem transitou em julgado, ainda cabe lá os embargos declaratórios, ele perdoa e cancela a sentença do judiciário. Não acha que o presidente se portou mal? Não acha que foi uma ofensa ao Supremo? E, por último, o senhor acha que o Supremo deve rever este indulto individual concedido pelo presidente ou não? De fato, uma prerrogativa do presidente que é insindicável por parte do Supremo? Josias, longe de mim, eu nunca não defendo ataques às instituições, não defendo ataques aos ministros, não defendo o comportamento do deputado. A minha crítica aqui diz respeito à desproporção à pena. Parece que a pena foi excessiva. Se o presidente talvez tivesse concedido um indulto parcial, né, se poderia evitar esse tipo de crise. O indulto total que ele concedeu também é muito difícil eu concordar com isso, gera também uma possibilidade de uma escalada nessa crise entre esses dois poderes. Gera uma série de preocupações em relação ao rumo que nós estamos seguindo. Daí a importância da gente ter, sim, uma alternativa eleitoral em 2022 a Lula e a Bolsonaro. Tá? Agora, o Supremo Tribunal Federal, o que a gente conversa com as pessoas, tá? Que essas decisões anteriores de enfraquecimento, desmantelamento do combate à corrupção, colocou o Supremo numa situação um pouco mais frágil e suscetível a esse tipo de ataques. Tá? Isso também, a meu ver, foi um erro ali, tá? Com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal. Na época da Operação Lava Jato, se cogitasse conceder um indulto a um daqueles políticos processados, seria algo inimaginável dentro da opinião pública. E a opinião pública estaria do lado do Supremo Tribunal Federal, com absoluta ali tranquilidade. Então, o melhor aqui que nós temos a fazer é retomar o caminho do direito, né?
contra a impunidade, seja de quem agride as instituições, mas seja também de quem comete crimes contra o erário, né, quem comete crimes contra a corrupção. A questão se o Supremo vai poder anular ou não anular esse indulto é uma questão jurídica, bastante complexa, né? O indulto está dentro das prerrogativas ali do presidente, a forma jurídica, é a questão ali do juízo de conveniência e oportunidade, se o Supremo entrar nisso, se ele estaria invalidando ou não. O Supremo tem um problema jurídico ali muito sério, não só do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista político. Há muita gente que aponta, isso aí foi um desvio de finalidade. O fato é que como que a gente chegou nessa situação? Como é que a gente escapa dela? Na minha opinião, é retomar o caminho, né, da legalidade, do combate à corrupção, de buscar uma alternativa eleitoral que não seja entre esses dois extremos. A saída é por aí. Já que você está falando de eleição, a gente está na reta final, vamos só voltar para esse tema aqui nos minutinhos finais. Tinha um jantar marcado para hoje, dessa união aí dos partidos, né? E foi cancelado por problemas de agenda, mas a gente sabe que nos bastidores há problemas ali de negociação. Qual é, na sua análise, vou perguntar na lata, o nome mais forte na sua análise para representar essa terceira via? O senhor falou aqui várias vezes que é preciso de uma alternativa, né? O senhor se apresentou como uma alternativa, te tiraram da alternativa. Então agora, na sua análise, qual é o melhor nome? Olha, quem está conduzindo essas discussões no âmbito do União Brasil é o Luciano Bivar. Então, para mim, seria algo complicado eu emitir uma opinião a esse respeito, passando por cima da decisão partidária de quem está coordenando esses trabalhos. Então, vou ficar te devendo uma resposta em relação a esse tema. Agora, é necessário, sim, que a gente tenha um nome, né, que se tenha o nome de Luciano Bivar, o Luciano Bivar, o senhor acha que é um nome forte? Porque ele não é conhecido também, né, no país como um todo. Não tem esse histórico. O senhor acha que é um nome forte para bater Lula e Bolsonaro e vencer essas eleições? O que a gente precisa, ministro, se o senhor não der para o senhor a candidatura ao Senado, o senhor vai sair para deputado federal? Então, respondendo a parte da Fabíola, o senhor acha que o Luciano Bivar é o nome que deve encabeçar a terceira via? E se o União Brasil do Luciano Bivar não lidera a candidatura ao Senado em São Paulo, se o senhor sai para deputado federal? O presidente, né, o Luciano Bivar, foi escolhido pelo partido e está se colocando como pré-candidato à presidência da República. Estão discutindo lá dentro com o MDB, com o PSDB, quem que vai ser o representante, quem que vai ser, se vai ter essa formação, né, e tendo essa formação, quem seria a cabeça de chapa, quem seria eventualmente vice. Essa é uma discussão que está correndo lá dentro. Né, não cabe a eu ficar dando opinião aqui fora e interferindo nesse assunto específico, principalmente que eu me coloquei, né, aqui para ajudar a formação desse centro democrático. Não vou ficar dando minha opinião aqui através, né, da imprensa. Entendo a pergunta de vocês, mas não é esse papel que eu estou me dispondo. Em relação à eventual outra candidatura, isso é uma questão ainda que a gente está discutindo, Bombig. Pode ser que eu não seja candidato a nada. Eu vim com o objetivo aqui de ajudar, tá, a romper a polarização e a reconstruir, colocar o Brasil de novo no caminho certo. O caminho do Brasil não pode ser esse caminho que a gente está seguindo hoje, de uma economia que vai mal, de um país que não cresce significativamente há, 20 anos. Hoje a gente tem uma renda per capita inferior ainda a 2013. A gente vê esse desmantelamento, né, do combate à corrupção, um país que é fundado numa ideia de privilégio, inclusive o privilégio de roubar e não ser punido. É contra esse tipo de situação que eu me resigno. O senhor já falou algumas vezes assim, pode ser que eu não seja candidato a nada, pode ser que eu não seja candidato a nada. O que está por trás disso, assim? Por que não ser candidato, sendo que o senhor saiu, se filiou a um partido, até a gente entrevistou aqui a presidente do Podemos, falou que ficou magoada com o senhor, gastou 3 milhões de reais lá no projeto da sua candidatura, diz que pagou um salário para o senhor, e aí o senhor saiu do partido, aí foi para a União Brasil, é recebido lá, com o objetivo deles, inclusive, de conseguir
conseguir levar outros candidatos junto com o senhor e eleger, né, para a Câmara Federal, caso o senhor seja candidato a deputado federal. E aí o senhor falou já 2 vezes, pode ser que eu não seja candidato a nada. O que vai fazer o senhor decidir isso e quando que o senhor vai decidir isso? Olha, isso tem que ser construído, né, dentro do partido e tem que ser construído com a sociedade. Eu não tenho esse projeto necessariamente de ajudar a sociedade só sendo político, né? Eu saí da magistratura e fui para esse projeto, posso seguir dentro de um projeto da sociedade civil. Então, isso está sendo trabalhado. Agora, quando eu estava no Podemos, eu também ajudei ali o partido, né? Sinto muito pela minha saída. Eu poderia fazer uma série de críticas aqui ao Podemos em relação ao que aconteceu e aos motivos da minha saída, mas eu prefiro deixar isso de lado e tentar trabalhar aí a questão do futuro. Mas esses gastos, nem sei se foi isso tudo, a gente nunca teve nada de anormal. O que a gente basicamente tinha era hospedagem, viagem, e tinha um esquema de segurança apenas pela minha condição de ex-ministro, ex-juiz da Lava Jato e pré-candidato a presidente da República. Nunca teve nenhum gasto ali extravagante, não, que possa ter alguma relação a esse respeito. O seu salário, né? O salário que o senhor recebeu lá durante esse período, o senhor pretende devolver esse dinheiro? É o salário que eu recebi prestando serviço ao partido, né, Fabiola? Então, acho que esse tipo de colocação não... Desculpa, não é nem colocação, foi uma pergunta. Eu estava dentro do partido, certo? Assim como agora eu estou no outro partido. Veja, existem trocas de partidos, existem trocas de domicílio eleitoral, isso é algo normal dentro da política, isso pode acontecer, né? E isso não tem nada de imoral ou coisa parecida. O senhor recebe salário no União Brasil? E eu acabei saindo por quê? Porque o projeto, como eu disse mais uma vez, o projeto é romper a polarização e dar uma alternativa ao país. O senhor recebe salário no União Brasil? O senhor recebe salário? O senhor recebe salário no União Brasil? Não. Não? E o senhor perguntando agora do seu desejo maior, ser candidato ao Senado ou a deputado federal? Entre essas 2 opções, qual lhe agrada mais? Não, eu já declarei que eu não vou ser candidato a deputado federal, tá? Mas o foco principal é ajudar o país a construir uma candidatura de centro para que a gente possa romper essa polarização. O senhor tem que estar na cabeça de todas as pessoas. Não vai ser candidato. Todo dia. Não vai ser candidato, não vai ser candidato a deputado federal de jeito nenhum. O senhor está garantindo aqui, não vai ser candidato. Já declarei que não serei candidato a deputado federal. Ministro, o senhor, quando era magistrado, o senhor botava ali no final das suas decisões, cumpra-se, e aquilo se cumpria, né? Porque assim determina a legislação. Na política não tem sido muito assim. O senhor é um neófito na política, está entrando agora e tal, e as coisas não funcionaram muito bem no governo, onde o senhor pretendia aprovar um pacote anticorrupção, que saiu lá todo desmantelado e não era o que o senhor desejava, e agora também não está sendo muito exitoso o seu projeto presidencial, né? O senhor acha que o que o senhor previa deu errado? O senhor antevê a hipótese de sair da política e se dedicar à advocacia? Que futuro o senhor vê para a sua trajetória? Josias, eu sou um lutador, não desisto, tá? Eu saí da magistratura porque eu sabia que era necessário, né, um movimento maior para a gente evitar essa reação contra o combate à corrupção. A gente vê hoje um cenário muito ruim, mas se a gente desistir, se a gente ficar se lamentando nos cantos, a gente não muda nada. Então, eu tenho uma voz importante aqui na sociedade, as pessoas sabem o que eu fiz ali quando era juiz da Operação Lava Jato, as pessoas sabem o que eu fiz enquanto era ministro da Justiça. Ninguém, né, não teve Ministério da Justiça que atuou de uma maneira mais robusta contra o crime organizado do que o Ministério da Justiça durante a minha gestão. A gente conseguiu também reduzir a criminalidade violenta. E a gente continua defendendo essas bandeiras, né, seja em que posição que a gente for jogar dentro desse contexto atual e do contexto futuro. Agora, nunca vou deixar de defender aquilo que eu acredito, princípios, valores, que são também princípios e valores da população brasileira. É isso que a gente tem que fazer.
Agora, como é que o senhor pretende encher a geladeira aí? Qual é dos próximos... se terminar dessa temporada eleitoral, o senhor precisa cuidar da vida, né? O que é que o senhor está devendo? Não, eu nunca vivi da política, né? Não vivo da política. Então, eu tenho várias alternativas. Tá? Mas eu não saí da política, tá? Eu estou na política aqui, estou ajudando a construção desse centro. Então, não me aposentem assim. Então, Ô, ministro, mas é que o senhor mesmo está se aposentando na entrevista, que o senhor fala, não vou ser candidato a deputado, não vou ser candidato. Ó, Flávio Marcelo, que está acompanhando... Vocês estão querendo uma definição que não cabe no momento. A definição do momento é soldado da democracia para a gente vencer a polarização. A gente tem que ter esse juízo de abnegação aqui no Brasil. Se a gente não se unir, isso eu tenho falado também para a sociedade civil, não adianta ficar reclamando de falta de opção, de falta de terceira via, se os brasileiros não se mobilizarem. Se a gente não tiver essa mobilização, vai ser Lula ou Bolsonaro. Então, os seus eleitores, possíveis eleitores, né? Se o senhor for candidato, que nem o Flávio mesmo, ele quer saber aonde o senhor vai aparecer ali na urna eletrônica. Esse é o objetivo que ele quer saber. Será que ele vai estar no Senado? O senhor falou que deputado federal não vai, nem pensar. Senado, talvez? Isso vai ser definido, né? Vai ser definido nos próximos meses. Como que eu posso contribuir, continuar contribuindo para o nosso país. Mas tem de diversas maneiras. Infelizmente, né, eu tive que deixar, num primeiro momento, essa candidatura presidencial para tentar ajudar a construir esse centro democrático. Espero que nós sejamos bem-sucedidos nisso. Qual vai ser o método de escolha, ministro? Pesquisa? O senhor era melhor colocado, acabou abrindo mão, como o senhor disse, seria um gesto abnegado. E qual que vai ser o mecanismo de escolha desses nomes que estão colocados? Né? Se é pesquisa, se é o tamanho do partido, se é biografia? O que o senhor entende? Já que o senhor se recusou a dizer para a gente quem é o seu nome preferido, mas pelo menos que o senhor diga qual o caminho que o senhor acha para a construção, para achar esse nome hoje. Os critérios. Isso está sendo discutido entre os presidentes dos 3 partidos e os pré-candidatos ali colocados. Nós temos que ver se existe esse espírito de abnegação. Porque se for essa história, eu não aceito ser visto de ninguém, aí não vai dar certo, não tem composição, entendeu? Por isso que eu dei um passo atrás, inclusive mostrando, a gente precisa construir isso. Não adianta seguir caminhos paralelos sem ter essa união, porque não se vai chegar a lugar nenhum. Então, precisa ter esse espírito de abnegação. Dizer, olha, eu estou disposto aqui a ser vice, ou estou disposto a retirar a minha candidatura para a gente promover a união. Inclusive, o que a imprensa vinha cobrando, né, dos pré-candidatos, para se ter essa união. Então, o primeiro ponto é ter esse espírito de abnegação e pensar no que é melhor para o país. Sérgio Agora, Moro... o critério, aí, Bombig, está sendo discutido lá por eles, né? Não sei se eles têm um critério já definido. Ministro Sérgio Moro, a gente avançou aqui, peço desculpas, avançamos aqui, que são muitas perguntas, mas eu agradeço imensamente a sua participação aqui no UOL Entrevista, respondendo aqui. Espero que o senhor volte outras vezes e com essas definições aí, para que a gente possa também falar sobre isso. Muito obrigada, ministro, até uma próxima. Obrigado, Fabiola, Josias, Alberto, foi um prazer falar com vocês. Sinto não ter todas as respostas no momento que gostaria de ter, mas eu acho que o fundamental, e isso tem sido cobrado muito nessas eleições, é a gente discutir não só pessoas, mas temas que são fundamentais para o país, para a gente sair dessa armadilha na qual, infelizmente, nós estamos colocados dessa polarização entre 2 extremos políticos. E eu sei que sim, a retomada da economia é essencial, preservação do meio ambiente, mas o tema da volta do combate à corrupção e a defesa da integridade das nossas instituições é um meio necessário para que a gente consiga alcançar esses outros objetivos. Para isso, né, o Brasil pode saber que vai ter sempre um soldado aqui nessa pessoa que está falando. Dias, até.
Até Fabiola, muito obrigado. Até outra oportunidade, Bombig. E muito obrigado ao ministro por se dispor a nos responder as nossas dúvidas. Tchau, tchau, Bombig. Até. Tchau, obrigado pelo convite. E assim a gente termina mais um UOL Entrevista. Muito obrigada também pela sua participação, pela sua audiência. A gente volta logo mais ao vivo aqui no canal UOL. Ao meio-dia temos o UOL News, um resumo do noticiário e a participação do nosso colunista Marco Antônio Villa conosco ao vivo agora ao meio-dia. Até lá. UOL.